Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Mobilete Pictures. Eu sou Marcelo Mobilete e hoje nós chegamos a um patamar significativo aqui no canal. Estamos com esse vídeo completando 50 vídeos desde essa nova fase do canal do Mobilete. Nós que iniciamos aí essa trajetória ali em meados de maio do ano passado, estamos até o dia de hoje subindo o vídeo de número 50 aqui do canal, sempre tratando do cinema e entregando para vocês o melhor material que a gente pode fazer. Eu fiquei pensando que o número 50 representava em uma forma de alguma forma marcar a passagem dessa marca, e aí resolvi escolher para conversar aqui com vocês filmes clássicos dos anos 50, onde aconteceu a chamada Era de Ouro, o auge da Era de Ouro do cinema em Hollywood. E aí sim, diante de tanta coisa boa que tinha nos anos 50, nós procuramos escolher 3 filmes que são representativos do começo, do meio e do fim dessa década maravilhosa que tantos artistas e tanta coisa boa nos rendeu. Foi um trabalho difícil de garimpagem, fiquei em dúvida entre muitas coisas, mas enfim, escolhi aí 3 filmes que são muito ilustrativos dessa época. E tem outra novidade, para comemorar aqui a passagem do programa de número 50, nós estamos também de vinhetinha nova. Então vamos lá, se liga aí que está começando mais um programa do Mobilete Pictures, filmes dos anos 50, roda a vinhetinha nova. E a gente começa o programa de hoje logo botando o pé na porta e pegando pesado, escolhendo para entrar na nossa seleção O Crepúsculo dos Deuses, que o título original é o nome de uma avenida, Sunset Boulevard, uma avenida em Los Angeles, onde se localizam aí as mansões dos grandes astros de Hollywood. Um filme que é simplesmente monumental. Eu ainda não havia assistido esse filme, assisti para poder comentar aqui e estou profundamente impactado com esta obra-prima do cinema, dirigido pelo multipremiado diretor Billy Wilder. Crepúsculo dos Deuses retrata o próprio universo de Hollywood e a forma cruel com que ele é capaz de tratar os seus grandes astros, que num momento são deuses e no momento seguinte estão no completo ostracismo. Nele seguimos os passos de um roteirista azarado, o Joe Gillis, que tenta vender os seus roteiros para os estúdios que simplesmente não os compram. E a vida de Joe Gillis está tão ruim que ele chega a fugir de seus credores e numa dessas fugas acaba entrando na mansão de uma atriz decadente, esquecida do grande público, que é a Norma Desmond. Ela vive num grande casarão, um tanto quanto abandonado, que vive basicamente em um mundo irreal, onde ela planeja uma volta triunfal às telas. A Norma Desmond do filme, ela tinha sido uma grande atriz do cinema mudo, mas que tinha entrado em ostracismo e tinha sido esquecida pelos fãs quando houve a passagem para o cinema falado e ela não conseguiu se adaptar. E então ela vive naquele casarão ainda, respirando os ares em que era uma grande estrela e cultuada e adorada pelos fãs, vivendo de uma falsa fama que já não existia mais e escrevendo um roteiro de um filme que iria promover esse retorno às telas. E é quando então a figura do Joe Gillis se associa a ela pede o contrato para reescrever aquele roteiro, organizar o roteiro, iniciando-se ali uma relação entre os dois que é baseada exclusivamente em interesse, carência, enfim, dificuldades. O filme retrata, como eu disse, todo o universo de Hollywood e alguns dos seus participantes do filme interpretam a eles mesmos, como um dos grandes diretores da Paramount. Esse cidadão aqui, que é um dos fundadores da Academia do Oscar, e inclusive existe hoje em dia um prêmio no Globo de Ouro com seu nome, dada a sua grande importância para o cinema. Ele interpreta a si mesmo no filme, em uma das passagens que a Norma vai aos estúdios da Paramount achando que vai ser recontratada para um grande filme e causando ali um constrangimento a todos, uma das cenas mais memoráveis do filme. O filme tem um tom tanto amargo e representa um dos momentos de transição da indústria cinematográfica. Ao mesmo tempo em que ele é feito em preto e branco e ainda registrado em um negativo de emulsão de nitrato, que é altamente inflamável, ele já passa a adotar uma série de técnicas novas, não só na narrativa, já que o filme começa com o personagem principal morto e boiando na piscina. Aliás, o filme
narrado por um defunto, né? E o espectador é convidado a acompanhá-lo. Também vários movimentos de câmera, vários enquadramentos foram decisivamente diferentes na confecção desse filme, por isso o seu sucesso estrondoso. Ele foi indicado a nada menos que 11 Oscars, vencendo em 3 categorias, e ele é até hoje considerado um dos filmes mais representativos, não só desse momento, mas chegando mesmo a ser considerado um representativo da cultura cinematográfica norte-americana, inclusive estando ali registrado na Biblioteca do Congresso norte-americano. Uma curiosidade aqui é que o papel havia sido oferecido a outras atrizes, que acabaram recusando, algumas delas inclusive por se sentirem ofendidas, achando que o oferecimento daquele papel sugeria que a carreira delas estava entrando em declínio, até que o papel foi enfim oferecido a essa atriz aqui, que assim como a personagem principal do filme, também tinha sido uma grande atriz do cinema mudo e estava há muito tempo sem gravar, e ela aproveitou bem essa oportunidade, tanto que o seu desempenho no papel lhe rendeu uma indicação ao Oscar. O Joe Gillis, que faz o Joe Gillis, também foi oferecido a outros atores, um deles inclusive chegou a assinar o contrato, mas desistiu do papel 2 semanas antes do início das gravações, quando então foi oferecido a William Holden, que naquela ocasião também passava aí por uma certa dificuldade na condução de sua carreira, e também, assim como a Glória, ele foi indicado ao Oscar. Então foi um momento de redenção para os dois protagonistas. E aí o seguinte, não é concessão alguma, o filme é sensacional, é extraordinário, ele está disponível nessas plataformas aqui para você conferir, e eu aconselho fortemente que o faça. Eu não tinha assistido ainda o filme e foi uma grata surpresa. É claro que a linguagem do cinema ao longo do tempo é um pouco diferente, mas se você fizer a imersão completa e se deixar levar, a história é absolutamente extraordinária e envolvente. Fica aí como dica do Mobilete. Is a giant among motion pictures. Assim caminha a humanidade. Não, eu não estou falando da música do Lulu Santos, eu estou falando do filme de 1956, que tem nos papéis principais a Elizabeth Taylor, o Rock Hudson e o inesquecível James Dean. Aliás, foi o último filme que o James Dean fez, e ele nem conseguiu ver o filme pronto, morreu ainda quando o filme estava na fase antes da estreia sendo produzido, tanto que inclusive algumas de suas falas tiveram que ser dubladas ou assim, feito algum efeito. Enfim, é um filme que é um marco na história do cinema por várias questões. É um filme que fala de romance, fala de crítica social e fala de muita coisa nas suas quase 3 horas de duração. Aliás, o título em inglês é o Giant, e o filme é realmente gigante, é um filme soberbo, e no filme acompanhamos aí a história do casal Leslie e Buck, vivido por Elizabeth Taylor e Rock Hudson, que se conheceram e se apaixonaram quando este último estava negociando a compra aí de um cavalo. Então ele acaba se apaixonando, pedindo a moça em casamento e levando para sua propriedade no Texas, onde vivia com uma irmã solteirona e onde também trabalhava o peão vivido por James Dean, o Jet. Eles têm uma relação, Jet e Big têm uma relação extremamente tensa, extremamente conflituosa, e a Leslie acaba provocando paixão no Jet, que ambiciona, enfim, se apaixona por ela. Acontece que durante a trajetória do filme, a irmã do Beck, que também não tinha gostado nada daquele casamento, vem a falecer e, para a surpresa de todos, deixa em seu testamento a parte de sua herança, parte de suas terras, para justamente o peão raivoso vivido por James Dean, que num golpe de sorte acaba descobrindo naquelas terras petróleo e se torna então um grande magnata do petróleo, ao mesmo tempo em que a rivalidade dele com o Beck vai crescendo de escala, e também a sua frustração pelo amor não correspondido de Leslie. É um filme que já cuida de questões que ainda hoje estão na ordem do dia, porque aborda questões sociais. Uma das passagens lá mostra as péssimas condições de vida
que imigrantes mexicanos tinham e eram tratados ali naquela fazenda. Há questões até ecológicas, né? Porque a exploração do petróleo prejudica a atividade agropecuária, existe aí uma disputa, enfim. É um filme magnífico, muito tenso, um drama muito, na melhor acepção do termo, e que arrebatou aí os corações e mentes das pessoas. Foi um grandíssimo sucesso de bilheteria e indicado a nada menos que 8 Oscars. Além de ter rendido um Oscar de direção, de melhor direção, ao diretor George Stevens, Assim que a Minha Humanidade foi um sucesso de bilheteria a tal ponto que se tornou um dos filmes de melhor bilheteria por 22 anos, né? É realmente feito extraordinário. A personagem de Elizabeth Taylor originalmente seria desempenhado por Grace Kelly, mas o próprio Rock Hudson, que depois se tornaria amigo pessoal da Elizabeth Taylor, fez questão da participação dela no set. O filme é inspirado numa obra dessa autora aqui, que confessou que o personagem do Jet é inspirado num magnata do petróleo real e ele foi construído a partir dessa experiência. O filme tem também o seu relevo, a sua importância, também consta como um dos filmes culturalmente relevantes, registrado como tal na Biblioteca do Congresso norte-americano, e é um filme extraordinário em vários sentidos. Então, por favor, não se assuste com a duração extremada de Giant. Ele está aqui nessas plataformas para você assistir. Fica aí como dica do Mobilete desse filme extraordinário que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Rick, you should have shot that fella a long time ago. Now he's too rich to kill. E a década de 50 se fecha com aquele que é um dos maiores filmes de todos os tempos da indústria cinematográfica, Ben-Hur, que em 1959 estreou mudando o paradigma das produções hollywoodianas, entregando uma das obras mais fantásticas que se tem notícia desde então e até mesmo para os dias de hoje. Não à toa, Ben-Hur ganhou impressionantes 11 Oscars, inclusive o de melhor filme, feito que só seria igualado por Titanic em 97 e posteriormente pelo Senhor dos Anéis em 2003. É um filme espetacular e que pouca gente sabe, ele é uma refilmagem de um filme de 1925, este filme aqui. E se por acaso você é de outro planeta e até hoje nunca assistiu Ben-Hur, então vamos contar aqui um enredo rapidamente. Ele conta a história do príncipe Judá Ben-Hur, que vive em Jerusalém com a sua mãe, com a sua irmã, e que é amigo de infância de um guarda romano, um Messala, que um certo dia volta à cidade natal aí como um grande comandante das tropas romanas. E acontece uma situação lá casual, acidental, e isso acaba rendendo a ele o dissabor de ser condenado a ser escravo. E aí começa aí o suplício do personagem principal, que vai parar nas galés e é vendido como escravo e tem seu retorno a Jerusalém, onde reencontra a sua família destroçada. Durante a trajetória de Ben-Hur, ele acaba cruzando com a figura de Jesus Cristo em alguns momentos, e seja o próprio Cristo passando por ele, seja no momento em que ele conhece Baltazar, um dos 3 reis magos que visitaram Jesus na manjedoura. É um filme absolutamente grandioso, com um elenco extraordinário, capitaneado aí pela figura título, que é vivida por Charlton Heston. Um filme que não tem precedentes no cinema de então. Foram 10 mil figurantes, 2.500 cavalos, mais de 200 camelos, só de costureiros foram mais de 100 preparadores de roupa. Um filme que durou meses para ser gravado e principalmente depois para ser editado. Para você ter uma ideia, somente a sequência da corrida de bigas, que é um dos pontos altos do filme, levou 9 dias de filmagem, assim, um filme grandioso em todos os elencos. Por exigência dos estúdios, o filme acabou indo ao cinema em formato widescreen, que era uma inovação grande para a época, mas com a qual o diretor do filme não concordava e que teve que aceitar. E aí fica a dica, se por acaso você ainda não assistiu, ou se assistiu e quer rever,
O filme Ben-Hur e suas 3 horas e meia de duração estão disponíveis nessas plataformas aqui. Então fica aí com o Dica de Mobilete, este filme extraordinário, épico, que marca a história do cinema, Ben-Hur. E é isso aí, eu vou ficando por aqui neste vídeo absolutamente especial para mim, porque marca aí a passagem dos 50 vídeos de dicas desta fase do canal. Espero estar com vocês em outros 50, 100, sei lá, enquanto a gente tiver disposição, e entregar aí o conteúdo com o mesmo carinho que a gente vem fazendo até hoje. Aproveito para pedir para você seguir a gente aí nas redes sociais. Comente aqui se você lembra de algum filme dos anos 50 que você gostaria que eu tivesse comentado, que não entrou aqui nessa lista, e mesmo o que é que você achou das dicas aqui do canal, ok? Obrigado, tchau!